Queridos irmãos, companheiros, muito boa noite a todos. Hoje eu estou substituindo o Max, que vinha nas nossas moderações nos últimos encontros e continuou substituindo a Janice. A Janice manda um abraço a todos. Na verdade, nessa hora agora ela está em tratamento, está fazendo tratamento e ela não vai possivelmente entrar, mas ela está agradecendo as vibrações de todos vocês e que a gente possa continuar vibrando por ela. Eu vou fazer os trabalhos da moderação e nós temos hoje uma convidada, que é a nossa amiga Gisela, que tem nos ajudado aí nos nossos trabalhos do Evangelho Redivivo. Agradecemos a presença dela e vamos chamar ela para fazer a leitura da nossa lição. Lembrando, então, Gisela, seja muito bem-vinda a essa casa, é um momento especial, todos nós que nos estamos reunindo nesse horário, que a gente possa nos sintonizar de coração, para que Jesus encontre em nós aquilo que ele tanto procura. Então, seja muito bem-vinda e eu vou passar para você, então, para fazer a leitura inicial e a prece, né? Muito obrigada, Hélio. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite e esta oportunidade de estar aqui com vocês esta noite neste estudo. Então, hoje vamos ter uma leitura, A Religião de Jesus, do livro Nas Pegadas do Mestre, que é da febre de 2015, Vinícius. A Religião de Jesus. Jesus é, sem dúvida, o caminho. Sigamos-lo. Rumores confusos piravam em torno do prometido Messias, que já se achava na terra. Alguns diziam, é ele, em verdade, o Cristo das profecias. Outros, porém, afirmavam o contrário. O profeta dos desertos, que o havia batizado nas águas do Jordão, e nesse momento ouvia a voz do céu testificar sua origem divina, sabia perfeitamente que Jesus era o Cristo. Prevendo como profeta o fim que lhe estava reservado, tratou de encaminhar seus discípulos para aquele de quem não se julgava digno de atar as correias das sandálias. Enviou então a Jesus 2 deles, que costumavam visitá-lo na prisão, dizendo-lhes, ide a Jesus e perguntai-lhe, és tu mesmo o Cristo esperado? Partiram os emissários em demanda do Filho de Deus, e encontrando-o, disseram-lhe tal como lhes fora recomendado. O mestre, antes de lhe responder, curou inúmeros enfermos de várias moléstias, aliviou muitos flagelados por maus espíritos, e em seguida disse-lhes, contai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos locomovem-se livremente, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não achar motivo de tropeço. E assim se deu a conhecer o enviado de Seu. Se tal característico distingue o Cristo, tal característico deve distinguir a sua igreja. O cristianismo, portanto, é a religião do amor, objetivada na solidariedade humana. É notório haver Jesus encartado no número das maravilhas da sua religião, o anunciar seu evangelho aos pobres. Por tal, devemos compreender não as prédicas, as teorias anunciadas com mais ou menos habilidade nos púlpitos e nas tribunas, mas o conceder-se aos humildes o bem-estar, as regalias e o conforto ao que eles têm direito, abolindo-se os privilégios odiosos que vêm através de todos os tempos, cavando abismos de separação entre as classes sociais. Anunciar, pois, o evangelho aos pobres significa assisti-los em suas necessidades morais e materiais, atendendo-los em suas justas aspirações,
contribuindo para melhorar a situação angustiosa em que eles, por vezes, se encontram. Significa amá-los como a nós próprios, fazendo por eles o que queremos para nós mesmos, testemunhando assim a nossa solidariedade em atos de justiça e de misericórdia, conforme o exemplo de Jesus Cristo. A religião do Filho de Deus é aquela que se levanta sobre as bases desta tríade bendita: amor, igualdade e liberdade. Para ela, o mundo caminha, embora assim não pareça. E bem-aventurados aqueles que nessa fé não encontram motivo de escândalo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo. Te agradecemos por esta vida, por esta encarnação, por este momento em que vivemos neste mundo. Agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, por tudo, por todas as experiências que temos, aquelas ruins, aquelas boas, por todas elas, porque todas nos ajudam a edificar-nos enquanto pessoas, enquanto seres divinos que também somos. Te agradecemos, Jesus, pelas lições de amor e te pedimos humildemente, Senhor, nos ajudes a ser cristãos de verdade, a ouvir quando necessário, a falar menos quando é necessário, a ajudar aqueles que mais precisam, aqueles que estão precisando de uma prece, de uma vibração, de uma palavra positiva. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta inteligência e exercer o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, primeiro com as nossas famílias, no nosso ao redor, nos nossos trabalhos, em todos os locais que entremos, que sejamos uma pequena luz neste mundo. Te agradecemos por tudo e, sobretudo, pelo estudo desta noite. Te pedimos harmonia nos nossos corações e mentes e no nosso ambiente agora mesmo, onde estamos, para poder aproveitar o estudo desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, Gisela. Nós agradecemos muito as lembranças, né? Já tivemos aí uma lição lida que nos lembra da religião do Cristo, da Igreja do Cristo. Agora a sua prece e os amigos que já estão nos fazendo companhia. Nós temos inúmeros, por uma questão de tempo. Eu não vou citá-los, mas sejam todos muito bem-vindos e nós vamos lembrar aqui que nós temos essa meia hora final, onde nós vamos fazer as nossas diálogos, né, nossa conversa sobre, eventualmente, algum ponto, algo que não possa ser compreendido sobre o nosso tema de hoje. Então, Gisela, nós agradecemos muito a sua participação, você vai ficar aí nos nossos bastidores, e eu anuncio, então, já o Max, né? O Max vai nos fazer a facilitação do trabalho de hoje, e vai nos falar sobre o livro de Marcos. Então, alguns já mencionaram aí no chat. É uma bela oportunidade que nós temos de conhecer mais sobre João Marcos. Tivemos segunda-feira passada a introdução pelo Severino Celestino, e hoje o Marcos vai falar sobre o tema 2, a preparação do ministério de Jesus, onde nós temos a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Então, nada melhor do que passar a palavra para o Max. Max, bem-vindo, e que você tenha excelentes inspirações, que o nosso estudo possa ser de luz. Consigo a palavra. Muito obrigado, amigo Hélio, muito obrigado pela calorosa recepção, muito obrigado, amiga Gisela. Há tanto não nos víamos, né, Gisela? Agora você está conosco aqui, que bom. Muito obrigado às amigas e os amigos que de longe nos contemplam com sua atenção para o estudo tão abençoado deste Evangelho. Enfim, muito obrigado ao Pai Celestial por nos permitir a honra de falar em nome do Filho dele, deste Evangelho, deste apóstolo tão grandioso que é o nosso querido Marcos. Então, vou pedir ao Robson, meu amigo,
para poder colocar para nós uma orientação que nós vamos nos utilizar, a fim de que não nos percamos em tão importante caminho que é estudar este Evangelho. E vamos reforçar o que o Hélio disse agora há pouco. Aquelas e aqueles que estiveram conosco aqui na última segunda-feira tiveram a oportunidade ímpar de ouvir o professor Celestino com aquela profunda capacidade, aquele profundo conhecimento e, sobretudo, com aquela profunda emoção que ele carrega do que fala, das suas viagens que ele fez tantas vezes, 12 ou 13 vezes, à terra onde Jesus pôs os seus pés. E ele nos deixou muito importantes informações históricas, informações que a intuição dele capta, que a percepção histórica dele, ele é um professor, então ele tem muitos recursos para nos ajudar. Aquelas e aqueles que não puderam assistir, nós convidamos que o façam, porque, vamos dizer assim, a abertura deste evangelho que nós vamos estudar por tantos e tantos meses seguidos agora, até terminar, como fizemos com o de Mateus. E para aqueles que não estão habituados, aquelas que não estão habituados ainda a buscar, todas essas nossas passagens aqui ficam gravadas no Fab Lives e é fácil localizar o tema, porque foi o tema 1 que o professor Celestino nos trouxe. Então, feito este importante movimento de lembrança, vamos então avançar no nosso estudo, que é muito importante. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho, que foi o tema do professor Celestino, do Evangelho de Marcos. Vamos aqui trazer as breves notas que suscitam, ficam de forma sucintas aqui, aquilo que mais relevante nós achamos conveniente que guardemos com nossos estudos. Primeiro, como o professor falou várias vezes, é considerado o mais antigo, não só por ele, mas pelos historiadores de uma maneira geral. Como nós mesmos colocamos para ele, nós tínhamos fragmentos do Evangelho de Mateus, que inclusive foi anotado pelo próprio Emmanuel no livro Paulo e Estevão, mas eram fragmentos, não era o Evangelho propriamente dito. O Evangelho foi realmente construído definitivamente depois do de Marcos. Então, esse é realmente o primeiro que teoricamente chegou, eu digo teoricamente porque são fatos históricos, né, que vão sendo comprovados pouco a pouco. É aceito que ele foi escrito em Roma, mas como o professor disse no encontro passado, pode ter sido, por exemplo, no Egito. Nós não sabemos exatamente onde foi, mas a maioria dos historiadores tomam como referência Roma. E o público, então, seriam os cristãos romanos. Os cristãos naquela época estavam sendo martirizados, né? Nós conhecemos a história que vai começar o martírio no ano 65, 64 pela história, mas Emmanuel nos diz, lá no livro Há 2000 anos, quando a sua própria esposa foi martirizada no ano 58, que já no ano 58 os romanos eram entregues ao martírio, não tratados como propriamente ditos cristãos, eles eram chamados de escravos, porque ainda não existia a lei autorizando a matança absurda dos cristãos, como se dará após os anos 60 para frente. Então, nós vamos lembrar que esses romanos que estavam seguindo o Evangelho de Jesus, que estavam seguindo o Cristo, já vinham sofrendo muito, mesmo antes de serem martirizados. Então, João teria, ou melhor, Marcos teria, então, destinado esse evangelho a eles. Se é o mais breve dos evangelhos, o mais curto, não obstante muito conciso, e nós vamos ver com especificidades, de novo, remetemos ao professor Celestino, que nos trouxe essas especificidades em detalhes. Conciso e repleto de ação, esse evangelho, então, se referta. A parte dedicada aos atos de Jesus, dizem os historiadores, em comparação com as suas palavras, é maior no Evangelho de Marcos que nos outros. Então, veja um destaque aqui. A parte dedicada aos atos de Jesus, em comparação com as próprias palavras de Jesus. Então, dá uma ênfase nos atos e não necessariamente nas palavras. É por isso que, gente, a gente fala que estudar os evangelhos que são sinóticos, ou seja, são semelhantes entre si, que é Marcos,
Mateus e Lucas, não é bem assim. Cada evangelista tratou de escrever com uma intuição, com a destinação própria, com um desejo íntimo próprio, e ele tem as suas especificidades. Aqui, por exemplo, Marcos tem a sua, ele é curto, mas ele dá uma ênfase significativa nas ações de Jesus. 18 milagres são registrados em contraste com apenas 4 parábolas completas. Então, você vê que ele não dá o destaque às parábolas nesse caso, mas dá destaque a 18 milagres. Então, é importante nós observarmos o que Marcos estava pretendendo com este modo de registrar. Foi escrito na forma básica do grego koiné, ou koiné com K, mas o professor Celestino colocou, e de forma muito consistente, que deve ter sido escrito em hebraico, e que nós perdemos esse escrito, né? Então, aqui também daria pano para manga, daria para a gente conversar muito tempo, mas não é o objeto do nosso encontro hoje. A tese central do Evangelho de Marcos, segundo os historiadores, é que Jesus Cristo, ele demonstra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cerca de 1/3 do relato é dedicado à descrição dos 8 dias do martírio de Jesus em Jerusalém. Antes um pouquinho, eu me recordei agora que o Marcos, ele não entra com a genealogia de Jesus, ele vai direto no caso de João, e é por isso que eu acabamos de ouvir a Gisela lendo a passagem que Vinícius nos trouxe, falando exatamente quando João estava já prisioneiro, ele pediu aos seus seguidores para procurar Jesus, que deveria confirmar se ele era realmente o enviado, o Cristo de Deus. E Jesus responde exatamente dizendo dessa forma, que ele, obviamente, curou, veja os que foram curados, os que foram levantados, enfim, os que foram aqueles que foram objeto do trabalho de Jesus. Então, a tese central fica muito evidente em Marcos, que vai direto para João, que determina nessa pergunta a confirmação definitiva de que Jesus era o Cristo de Deus. E você percebe, olha, 1/3, portanto é bastante coisa, dedicado desde o dia que Jesus começa a entrar em Jerusalém, que jogam aquelas palmas, ele é tudo aclamado, enfim, todos aqueles fatos que nós vamos chegar oportunamente a ver novamente, que já vimos em Mateus, ele dedica desde aquele momento até o momento que Jesus ressuscita e aparece aos que estão aí dedicados à sua apresentação, ele vai dar uma ênfase muito grande nesse intervalo de tempo, desde o momento que ele entra até o momento em que ele volta para o plano espiritual em definitivo. Bem, feito isso, nós vamos hoje tratar de 3 aspectos que estão neste evangelho, que está no capítulo de Marcos, desde o item 1 até o item 13. Aqui, a pregação de João Batista, que é capítulo 1, vai do 1 ao 8. O batismo de Jesus vai do item 9, ou do versículo 9 a 11. E, por fim, a tentação no deserto vai do item 12, ou versículo 12 a 13. Então, são 3 elementos de abordagem nesse encontro de hoje que nós teremos. E é importante a gente observar que nós estamos procurando fazer isso aqui na nossa apostila, no nosso livro, que é esse Evangelho Redivivo, de maneira mais didática possível, porque nós sabemos que são diversas casas que têm se utilizado deste recurso literário que a FEB está proporcionando pouco a pouco, para se orientarem na condução da evangelização dos seus próprios lidadores, dos seus próprios participantes, enfim, daquela pleide de trabalhadores e seguidores de Jesus que ali se encontram. Então, nosso interesse é exatamente seguir esta lógica que possa fazer com que esse estudo se torne racional, que ele se torne pedagógico. A Bíblia de Jerusalém classifica esses 3 itens no que ela chamou de preparação do ministério de Jesus. Então, para os tradutores da Bíblia de Jerusalém, esses 3 elementos significam que Jesus estava começando o seu ministério nessas 3 etapas primordiais. Mas, como dissemos antes, esse evangelho é um evangelho que prossegue o estudo. Como a Marta chegou a falar no seu encontro conosco.
o certo era mesmo nós entrarmos com Marcos como o primeiro, né? Já que ele, em tese, foi o primeiro a ser escrito, na lógica da cronologia, seria razoável entrar com ele. Não obstante, entramos com Mateus, que é o mais longo de todos, tem em tese o mais completo, com suas particularidades, como cada um tem as suas. E, obviamente, lá nós tivemos a oportunidade, nós vamos remetê-los novamente ao Evangelho do livro 2, lá no tema 7, nós tratamos um capítulo inteiro da pregação de João Batista. No tema 8, nós tratamos o capítulo inteiro do batismo de Jesus. E no tema 9, nós gastamos todo esse tema 9 para as provações de Jesus no deserto, que nós estamos ouvindo o Marcos chamar de tentação. Então, veja, por que ele é o mais curto? Num único tema que nós estamos trazendo hoje, nós estamos colocando esses três juntos. E lá no Mateus, nós fizemos um para cada segunda-feira desses trabalhos, um tema para cada um. Então, aqui, minha amiga e meu amigo que está realmente interessado em estudar, compreender, para poder sentir, meditar, sentir e viver esse evangelho. Não percamos a oportunidade, temos falado isso no encontro anterior, voltaremos a falar agora. Não percam a oportunidade de fazer o estudo comparativo. Como nossos programas estão gravados, o que é uma benção, não tínhamos isso antes, nós temos a oportunidade de voltar lá no tema 7 e estudar o tema 7 como foi apresentado por quem apresentou naquele momento e comparar com o que está aqui agora anotado no Marcos. Com isso, o que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar em compreensão, vai ampliando a nossa capacidade de assimilação e, obviamente, de compreensão deste Evangelho de Jesus com mais profundidade. Porque não nos esqueçamos, em doutrina espírita, a nossa fé precisa ser raciocinada. Nós precisamos seguir Jesus não como piegas, porque não sabe o que faz, porque tem outros seguindo, porque eu estou agora todo emocionado. Não, eu tenho que me emocionar mesmo, porque o Evangelho de Jesus nos emociona profundamente. Mas eu tenho que saber por que sigo. Eu tenho que saber qual que é a lógica dessa doutrina que ele trouxe. Eu preciso saber o que ela me traz, o que ela me conduz, o que ela me leva a fazer, onde ela me endereça o meu futuro. Eu preciso saber por que eu tenho que seguir Jesus, por que eu tenho que seguir o seu evangelho. Por quê? Porque se eu não souber, agora, envolvido, entusiasmado, eu posso estar dando toda a minha atenção ao evangelho. Mas na hora dos desafios grandes da vida, na hora dos grandes testemunhos, em outras palavras, se esse evangelho não está dentro de mim, já endereçado em mim mesmo, se eu não estou já sentindo esse evangelho em mim, nessa hora eu fraquejo. E eu posso, nessa hora, não ser bem-aventurado quando sofro, porque essa bem-aventurança, na verdade, não será uma bem-aventurança, porque eu ainda posso estar expelindo de mim sinais de revolta, que ainda daqueles que ainda não compreendem que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai, e que aquilo que está passando, que eu estou passando, esse grande testemunho, tem uma razão de ser. Então, se eu não compreendo isso ainda, eu posso me tornar ainda parcialmente seguidor de Jesus. E se nós queremos de uma vez por todas seguir o conselho deles que diz: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você, eu, cada um de nós tem esse desejo profundo, se nós queremos chegar nele, fazer isso de fato, é preciso que nós compreendamos. Porque ninguém segue sem compreender constantemente. Porque chega uma hora que, não compreendendo, quando passei uma dificuldade, é comum voltar atrás e não prosseguir seguindo os passos dele. Falo isso por mim mesmo, basta olharmos as nossas encarnações pretéritas. Quantas vezes nós já seguimos Jesus e o abandonamos? Quantas vezes temos sido servos infiéis? E é por isso que esse momento que a FEB, que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos proporciona, ele é ímpar. Estudemos, aprofundemos, para que realmente o Evangelho esteja instalado em nosso íntimo com consistência de um raciocínio lógico. Então, feitos esses apartes, vamos então ao primeiro tópico, que é a pregação de João Batista. E eu peço permissão a todas e a todos para ler na íntegra, para não correr o risco de perder a pureza das palavras de Marcos. Diz Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha como ele diz: Filho de Deus, conforme está escrito nas profecias do profeta Isaías. Então veja que ele se apoia em Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti,
a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Quem esteve conosco segunda-feira vai lembrar que o professor Celestino tratou bastante desta voz do que clama no deserto. Não vou falar. Aqueles que não participaram, agora ficarão curiosos, voltem lá e assistam a abençoada passagem que o nosso querido professor esteve conosco. João Batista esteve no deserto, diz Marcos, proclamando um batismo de arrependimento. Preste atenção nesta palavra. Um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E o professor Celestino nos lembrou que ele esteve na semana anterior à palestra dele lá no Rio Jordão, que existe até hoje, não exatamente como aquela época, ele tem dito que muita irrigação tem sido feita naquela região, e o volume de água provavelmente já não é o mesmo, mas guarda as mesmas identidades da época em que o Filho unigênito do Pai caminhou entre nós. João, conta Marcos, se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Proclamava, depois de mim, vem o mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, disse João, colocando o nosso querido João Batista aqui, Marcos colocando João Batista aqui na primeira pessoa. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então veja que as palavras de João foram registradas por Marcos para poder marcar claramente o papel dos dois, o de João e o de Jesus. Mas a pergunta que aqui nos convém fazer: quem foi João Batista? É lógico que nós aqui vamos ter parte das respostas, porque muitas delas ainda não estão disponíveis, mas as que temos já são suficientes. Ele nasceu em Ecarém, na Judéia, no ano 2 a.C., portanto, ele era mais novo que o próprio Jesus Cristo. Nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Morreu decapitado em 27 a.C. em Jerusalém. Gente, aqui é importante a gente registrar que essas datas, o 2 a.C., o 27 a.C., são datas que nós tomamos dos historiadores. Para vocês perceberem, eu disse que nasceu 2 anos depois de Jesus, porque Jesus nasceu no ano 0, né? Então ele teria, obviamente, 2 anos já de idade quando nasceu João. Mas, se você pegar o livro da nossa querida Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, lá no capítulo 2, ela vai dar a informação de que ele foi decapitado no ano 29 a.C. Então, aparentemente, tem uma divergência de 2 anos aqui. Eu digo aparentemente por quê? Porque nós estamos aqui mantendo a fonte dos homens, mas não estamos desprezando a fonte dos espíritos. Então, é para que nós saibamos que esses fatos que nós estamos registrando aqui não estão prontos e acabados. Se o mundo espiritual diz que é 29, é provável que mais na frente nós vamos demonstrar aqui entre os homens que é 29. Até lá, caminhemos com os homens para não haver sobressaltos entre os historiadores. Foi filho de Zacarias, sacerdote judeu, e sua esposa Isabel. Portanto, sua mãe era Isabel, prima de Maria. Olha que bacana. Quem é essa Maria? A mãe de Jesus. E elas muito se encontraram durante a gravidez de uma e de outra. E aí nós vamos ver que parece que as duas estavam grávidas ao mesmo tempo e aquele 2 a.C. não confere. João Batista foi, sem dúvida, um espírito grandioso. Ainda que, à primeira vista, para aqueles que olhavam assim de supetão, tenha sido visto como pessoa excêntrica. Perambulava pelo deserto, cobria-se com peles de animais e se alimentava frugalmente, como vimos. Possuía temperamento impetuoso. Então, por causa disso, a cabeça dele foi decepada, viu? Porque nós sabemos que, por causa desse temperamento impetuoso, ele, de certa forma, não agradou determinada pessoa
da comitiva do meu amigo Herodes ali, que vocês conhecem essa história, nós não vamos nos ater. Que não se constrangia em apontar erros de interpretação da lei de Moisés ou comportamentos imorais dos praticantes da religião. Isso foi a causa dele quando se reportou a Salomé. Considerado o último dos profetas judeus, e de fato, desde ele até agora, obviamente que Jesus é o grande profeta de todos, mas ele, dos humanos, dos filhos nascidos de mulher, ele é realmente o último. Missão foi prevista por Isaías, que o próprio Marcos faz referência, e também Malaquias. E Jesus afirmou que ele era o maior entre os nascidos de mulher e que ele seria a reencarnação de Elias. Vamos passar a palavra para o próprio Jesus, aqui diz lá em Mateus e Lucas assim, ó: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então veja que ele ainda era passível de reencarnação, porque aquele que é nascido de mulher é que é reencarnável. Aquele que já não é mais nascido de mulher é aquele espírito como Jesus, que para reencarnar, nós sabemos a trabalheira que deu, a dificuldade para poder arrumar um ventre que pudesse comportar tanta luz e tanta força para formar um corpo de carne como semelhante ao que nós tínhamos, porque ele se chamava Filho do Homem, porque a expressão Filho do Homem nos remete ao tipo mais perfeito de homem que o mundo um dia verá, não obstante, num corpo de homem. Disse Jesus ainda: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E, se quiseres dar crédito, ele é o Elias, que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem já compreende as coisas da lei de reencarnação, as coisas do mundo espiritual e as coisas do processo evolutivo, consegue captar o que Jesus diz. Quem não teve, passa em branco a esta profunda asserção que ele nos trouxe. Bem, nós queremos lembrar, como há pouco dissemos, que existem arquivos que estão lá no plano espiritual e que, por beneplácito de benfeitores maiores de lá, algumas vezes são permitidos que eles sejam trazidos até nós. Tivemos, vamos dizer assim, de forma muito marcante, 2 benfeitores que encarnaram entre nós para poder dar vazão a essas informações através dos espíritos do mundo espiritual. Um foi Chico Xavier, como todos nós sabemos, produziu uma enormidade de informações do mundo espiritual que até hoje nós não estamos ainda completamente capazes de assimilar. E o outro foi o nosso querido Divaldo Franco, que também deu permissão a espíritos para se utilizar dos seus recursos físicos a fim de trazer essas benfeitorias que estão registradas no mundo espiritual muito mais do que nós pensamos e que, por beneplácito, como dissemos, vem aqui de vez em quando. Então, Divaldo Franco, por exemplo, pelas abençoadas mãos da poetisa, a doce poetisa Amélia Rodrigues, a baiana, quando encarnada, ela trouxe um livro que é uma preciosidade, Primícias do Reino. E esse livro trará muitos dos eventos acontecidos no Evangelho que são ampliados, que são completados, que são poetizados em certos momentos. E é muito importante nós nos darmos conta de que esses recursos estão disponíveis para todos nós aqui na Terra. Nesse livro em particular, nós queremos destacar que o próprio João Batista, ele vai colocar-se em primeira pessoa, trazida pelas mãos do nosso querido Divaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, quando ele diz, antes disso, só me recordei, quando ele diz sobre ele ser chamado de o principal, ou ser aquele que não tinha nem condições de atar as sandálias daquele que era mais forte do que ele, como ele diz. Vejam que os próprios apóstolos que estavam ali tinham dúvidas, e ele mesmo nunca se posicionou dizendo claramente que ele era Jesus, nunca fez isso. E lá no plano espiritual, ele irá dizer, depois de tantos problemas que tivemos aqui com relação a isso, ele irá dizer: o homem
não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos, disse João Batista, Espírito, sois testemunhas de que vos disse, não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Quem tem a esposa, ele faz uma analogia interessante aqui, quem tem a esposa, esse é o esposo. Nós sabemos aqui que a esposa é a humanidade e o esposo é Jesus. O amigo do esposo, que o acompanha, alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. Entre os nascidos de mulher, ele era o maior, disse Jesus. E aí ele determina, convém que ele cresça e que eu diminua. E assim se fez. Diminuiu a tal ponto que foi tirado do cenário num processo de uma decapitação cruel. Outro arquivo espiritual que nós não podemos esquecer. Nesse arquivo espiritual que nós vamos trazer aqui agora, você terá a oportunidade, minha amiga e meu amigo, que estão interessados em aprofundar o conhecimento do Evangelho do Senhor de todos nós. Nós vamos ver como foi a infância e até mesmo antes da infância, quando ele estava sendo gestado, como foram os diálogos entre Maria, claro, alguns deles, e a nossa Isabel, mãe de João Batista. Como é que foram os movimentos que aconteceram quando Jesus ainda estava, e João Batista também, na condição de bastidor. Ninguém sabia quem eles eram. Quando digo ninguém, dos humanos da Terra. Isso está no capítulo 2, que se chama Jesus e o Precursor, em que o nosso querido Humberto de Campos escreveu no livro Boa Nova. Gente, 30 capítulos de pura beleza evangélica. Se você não tem esse livro em casa ainda, para poder colocar na sua cabeceira, tal como aquele de Amélia Rodrigues, minha amiga, meu amigo, faça isso logo, porque você está perdendo tempo. Eu coloquei aqui, como no outro, as capas mais antigas e a capa mais moderna que nós temos aqui, para que você tenha facilidade em localizá-lo. E hoje você sabe, quem esteja onde você estiver, nós podemos comprar esses livros e o envio à distância é super tranquilo, né? Então nós estamos com muita facilidade para ter acesso a essas preciosidades que vieram do mais alto, com um esforço que nós nem temos noção que eles tiveram que fazer para que nós pudéssemos nos deleitar com esses recursos. Bem, feito isso, vamos partir para o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. De novo, peço permissão para ler na íntegra. Diz Marcos, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito, como uma pomba, semelhante a uma pomba, descer até ele, e uma voz veio dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Gente de Deus, eu fico pensando, se eu estivesse lá no Jordão assistindo esse batismo e ouvisse isso lá, como é que eu não estaria? Meu Deus, que coisa profunda. Vamos falar um pouquinho disso. Nós vamos dividir esse tópico aqui que João estaria junto de Jesus nas águas do Rio Jordão, conforme relata Marcos, em dois momentos. O momento do batizado e o momento da mediunidade de efeitos físicos, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, aqui tem um simbolismo, né, do batismo, que nós precisamos tomar cuidado para poder interpretar com o raciocínio que leva à fé inabalável. Simboliza, obviamente, o momento em que Jesus se apresenta ao mundo como Messias aguardado. Por quê, Max? Ué, você não ouviu a voz? Olha como está dito aqui, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, este é o que estava marcado como sendo o enviado. Aí você me pergunta assim, mas Max, muito tempo depois, quando João já estava preso, ele ficou cerca de 10 meses preso, alguns dizem 1 ano, mas a Amélia Rodrigues diz 10 meses. E nesse período ele mandou os seus seguidores confirmar com Jesus que Jesus era realmente enviado. Se ele ouviu isso, por que ele precisava confirmar? Pergunta sensata, minha amiga e meu amigo. Ele precisava confirmar, não para ele, que já sabia disso tranquilamente, mas para todos aqueles outros, porque aquelas palavras de Jesus que foram lidas no começo pela Gisela,
elas são palavras que estão, de uma forma subentendida, lá em Isaías. E isto ficou evidente de que Jesus estava sendo aquele que exatamente Isaías teria programado ou teria anunciado, com todo respeito. Então, vejamos, gente, nós estamos aqui marcando o momento da chegada de Jesus, né, para o seu messianato. É também o instante do início da sua missão entre nós. E atento ao cumprimento desta, veja, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, irá dizer ele bem lá na frente, nesse percurso de 3 anos entre nós. Ele cumpriu desta maneira porque ele sempre procurou seguir as tradições culturais religiosas e as normas civis da época presentes na sociedade em que nasceu, valendo-se, inclusive, das citações do profeta, como acabamos de falar. Ele, então, estava fazendo cumprir uma profecia, ao mesmo tempo que fazia o respeito às legislações que eram seguidas, às tradições que eram seguidas, culturais, religiosas. Ele não confrontava. Ele disse que não vinha destruir a lei, mas cumpri-la. Então, ele procurava ser aquele que realmente não contradizia aquilo que ele mesmo coordenou antes no mundo espiritual, quando acompanhou o próprio Moisés de perto. Nesse contexto, o ritual do batismo era considerado fundamental para os judeus e Jesus o respeitou. Um declarado ato de renovação espiritual e compromisso com Deus na visão de entendimento dos judeus. Mas o significado espiritual do batismo, qual seria? Aqui já temos uma pista. No caso da doutrina propagada por João Batista, o batismo indicava a mensagem, lembra daquela palavra que eu pedi para vocês prestarem atenção? Arrependimento. E João dizia que era arrependimento radical, na raiz. Eu arrependi mais ou menos. Não, radical, lá na sua matriz principal. Porque isso se define como a regra de salvação do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não tiver com o coração puro. Disse Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Aqui é bem claro isso, porque o arrependimento é uma mácula que você limpa do seu coração quando você expia e quando você repara. Então, o arrependimento é o primeiro passo para você tornar o seu coração, tornar o seu sentimento imaculado. Porque somente quando assim tiver, poderemos ver o reino de Deus. Olha, tem uma mensagem de Emmanuel que ele faz referência a uma passagem do Atos, mas que é muito importante para o nosso interesse aqui. Ele fala sobre o batismo, e nós aqui colocamos o batismo e a atualidade, não é o título da passagem dele, mas aqui nós colocamos como batismo e atualidade para os nossos interesses desse estudo. Diz ele assim, que ele chama só de batismo, o título do artigo dele. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé, diz ele no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 158, que se intitula Batismo. Então, veja, ele está dizendo uma coisa que todos nós aqui sabemos. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, não só no nosso, não só daquela época, surgem controvérsias. Esse batismo deve ser feito mesmo? Deve ser feito? Como é que funciona isso? Emmanuel está nos chamando a atenção para isso. Diz ele, o sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos, na Igreja Romana é o caso. E em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. Nós conhecemos os dois. A renovação espiritual, entretanto, não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Olha que bacana. Não é o quanto de água que você é mergulhado, não é qual a solenidade A, B ou C que você se envolve, ou qual a idade que você tem, que fará de você aquele que realmente se renovou espiritualmente. Presta atenção, renovou espiritualmente. Quem arrepende de fato é aquele que começa a se renovar. Determinadas cerimônias materiais, ensina Emmanuel, nesse sentido, eram compreensíveis
nas épocas recuadas em que foram empregadas. E aí, gente, nós já falamos sobre a evolução do espírito aqui várias vezes com Jesus. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Em outras palavras, é um estudo lúdico para que a criança, pela aquela forma lúdica de se envolver com os conhecimentos, vai começando a assimilá-los de forma naturalmente, de forma tranquila. Aí tem as historinhas, era uma vez, e a gente guarda aquelas historinhas com todo o coração. Está fazendo uma comparação aqui com o que era a infância da humanidade. Na infância da humanidade, com todo respeito, se justifica esses contos das carochinhas, essas coisinhas que tornam lúdico o momento, mas não se justifica nos tempos presentes, em que o avanço já nos coloca não mais no jardim de infância, mas no ensino médio, no ensino fundamental, alguns até na faculdade do espírito. O Evangelho, diz Emmanuel, porém, nas suas luzes ocultas, olha a expressão, luzes ocultas. Por que ocultas? Porque nem todos a veem. Faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Esta é uma frase que está em Atos dos Apóstolos, que Lucas colocou lá, e que Emmanuel traz dessa frase para poder fazer esse tema que nos interessa aqui. Aí reside a sublime verdade. Olha só, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, disse Lucas lá no Atos dos Apóstolos. E Emmanuel completa. Aí, meu filho, reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, como estamos fazendo aqui hoje, gente. Lembra? Ouvindo, entendendo, compreendendo, meditando, sentindo, e aí entra nele aqui, ó. Exercitando-lhes a prática e praticando. Então, nós passamos por essa fase do aprendizado, que é quando a gente está compreendendo, quando a gente está meditando, e quando isso já está repercutindo dentro de nós, está tocando na nossa intimidade profunda, ou seja, nós estamos sentindo. Quando isso acontece, aí nós começamos a praticar o Evangelho com a verdadeira função dele em nossas vidas. Arrepender para nos modificar, e modificar para nos melhorar, e melhorar para nos tornarmos puros. Muitos, diz Emmanuel, recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem, olha só, você fica sabendo, mas ouviram a coisa. Quem tem ouvidos de ouvir, disse Jesus, que ouça. Somente os que ouvem estarão transformados. Ouvir no sentido de assimilar essa lição e torná-la uma lição que é parte de mim. Eu vivo não mais por mim, mas pela lição que eu agora assimilei. Como disse Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo de Deus que vive em mim. É isso que que Emmanuel está falando. A transformação radical a que João se reportou é essa aqui. Bem, gente, como dissemos, tem dois aspectos. O aspecto do batismo, mas tem também o aspecto dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, que só vamos ouvir essa expressão 18 séculos depois que este evangelho estava entre nós. E é Allan Kardec que vai nos ensinar que os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Tem uma série deles aí. Podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. Olha que legal, gente. Aqui que eu falo da compreensão. Olha a pedagogia que Allan Kardec usa para te ensinar, para me ensinar, para nos fazer aprender. Divididos em duas categorias de médios. Todos dois são médios que geram fenômenos físicos. Mas tem duas. E ele dá um nome para uma. Um ele chama de facultativo e a outra ele chama de involuntário. Os facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Você que está mais habituado com o espiritismo, que trabalha em reuniões mediúnicas, você que trabalha em reuniões em que você participa de movimentos no centro espírita que geram alguma assistência espiritual, aqueles movimentos em que você fornece ectoplasma, ou que alguém do grupo forneça ectoplasma, ou seja, esse fluido um pouco mais denso, é disso aqui que nós estamos falando. Esses que você sabe que está lá para você doar esse ectoplasma. Você está lá para ajudar. Então, você seria um médium facultativo de efeitos físicos
porque você doa esse ectoplasma, esse fluido mais denso, que será utilizado no tratamento espiritual de algum espírito que esteja encarnado ou não lá perto de nós. Os involuntários, ou naturais, como chamou Kardec também, são aqueles cuja influência se exerce a revelia deles. Então, aqui nós temos claramente, eles não têm consciência alguma do poder que possuem e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Então, uma pessoa vai assistir uma palestra no centro espírita. Ela entra para lá tão baixa, tão deprimida, tão sem motivo de viver. E aí, às vezes, nem prestou atenção direito na palestra, mas ele começa a se melhorar aos poucos ali e não se dá conta. Quando termina a palestra, ele está se sentindo tão bem. Ele não entende por que ele está se sentindo tão bem. Sabe o que acontece? Os benfeitores estão lá manipulando esses fluidos mais densos, tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos. A lei da nossa física, a eletricidade diz que a diferença de potencial, o potencial migra do potencial mais alto, a energia migra, desculpa, do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Quem tem mais, a sua revelia, não sabe que está doando, não tem consciência de que está doando, mas passa para aquele que tem menos. Aquele que estava muito elétrico, acalma, sai de lá mais sereno, e aquele que estava muito baixo, sai de lá rejuvenescido, rebustecido, enfim, sai de lá melhorado. Por quê? Porque é um movimento em que essa energia mais densa é movimentada em favor dos benfeitores. Outro exemplo disso aqui, gente, casas mal assombradas, quem já não ouviu falar, essa casa só é mal assombrada porque tem alguém, ou dentro dela, ou nas proximidades dela, que gera este elemento chamado fluido mais denso, que permite com que essas manifestações tornem-se perceptíveis para mais pessoas que não só os médiuns. Então, nós temos aqui claramente o que aconteceu nesse dia de Jesus, em que Jesus foi colocado como o enviado. Isso é próprio da natureza que anima esses médiuns involuntários. Exatamente como se dá com as pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Tem pessoas que só sabiam que estavam vendo espíritos quando alguém chegou à conclusão que alguém não estava vendo o que ela estava vendo. Aí que ela se dava conta. Para ela, o mundo espiritual e o mundo físico era tudo igual. Até que um dia falou, mas você não está vendo isso não? Lembra do Divaldo, lá na repartição dele? A mocinha avisar para ele, chegou alguém, alguém, não é não, esse então, o Divaldo, coitado, ele não conseguia discernir na época quem era encarnado, quem era desencarnado. Por quê? Porque para ele, da dupla vista, colocava os dois mundos como se fosse um só. Esses indivíduos, ou seja, aqueles que são naturais, são muito dignos de observação e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhe chegue ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Então vejamos, minha amiga e meu amigo, que conosco compartilham esse estudo. Nós temos, às vezes, ou tivemos naquela época em que Jesus estava lá, muitos dos presentes na condição desses médiuns involuntários que forneceram os recursos que os espíritos mais elevados, nós conhecemos lá no Evangelho como Espírito Santo, que nós sabemos que significa uma pleide de espíritos, se utilizaram desses recursos e materializaram como se fosse uma garganta no mundo espiritual para pronunciar aquelas palavras e, obviamente, para mostrar a forma de uma pomba, como se fosse uma pomba. Feito isso, podemos fechar o nosso estudo com a tentação no deserto. Isso é bem curto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, disse Marcos. E ele esteve no deserto 40 dias, que nós sabemos que é o número simbólico dos judeus, sendo tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha como é que é as coisas. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Aqui Marcos anotou esta informação. Veja só, de imediato, a mera possibilidade de Jesus ser tentado é assunto inaceitável para os estudiosos das Escrituras e cristãos conscientes. A tentação de Jesus no deserto deve ser interpretada como um símbolo da luta que há entre o bem e o mal. Então aqui eu sintetizei com esta frase que está na nossa apostila. É claro que a mera possibilidade de Jesus ser tentado é impossível, porque ele é o espírito mais puro, questão 625, que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo.
Veja os comentários da questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec faz as suas anotações. Ele é o tipo mais perfeito. Ele não está submetido, porque o que é perfeito não precisa ser tentado, não precisa ser provado. Só precisa ser provado ou tentado aquele que ainda tem o que se perfeccionar. Então, não cabe, em hipótese alguma, a análise de que Jesus teria realmente sido tentado. Nem mesmo ele teria estado nesse deserto, como veremos. A tentação de Jesus nesse deserto precisa ser interpretada como símbolo, de novo, símbolo que há entre o bem e o mal. Então, vamos dar uma olhadinha. A tentação de Jesus é aqui uma parábola, gente. E não sou eu que digo isso para você, não. Não sou eu. Quem disse para você é João, mas não o Batista. É João, aquele pequenino, mas agora em espíritos, 18 séculos e meio depois de ter estado com Jesus. 18 séculos e alguns anos. Esse João, ele irá ser anotado por Kardec em uma passagem que está no livro A Gênese. João Evangelista Bordeaux, em 1862, nos irá dizer: Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Então veja que é um símbolo, como dissemos agora atrás, para que nós, os que realmente precisamos ser provados, precisamos ser tentados, sejamos fortalecidos nessa simbologia dessa parábola. Diz João, evangelista: a tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Então, de novo, como nós temos falado aqui, minhas amigas e meus amigos, o Espiritismo nos ensina a construir a fé raciocinada. E a fé raciocinada não vai na letra, ela extrai da letra o espírito dela. Então, o espírito que está por trás da letra é o que nos importa aqui estudar. Conquanto nós estudemos também os aspectos históricos, porque eles nos são importantes para nos contextualizarmos, para nos colocarmos com mais domínio do estudo. Mas a essência é o que está por trás da letra, a moral que se extrai disso. Diz ainda João, evangelista: como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, palavras de João, evangelista, espírito, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio, e que o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Como pretenderíeis isso? É a pergunta que ele nos faz. Não, meus irmãos, não, meus filhos. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. Olha a expressão deles, minha amiga e meu amigo. Compreendei. Você só vai ter convicção de que você sabe alguma coisa quando você compreende. Eu, você ou qualquer um. Enquanto a compreensão não se elaborar dentro de nós, nós vamos achar que sabemos, mas na hora do vamos ver, quando precisarmos ser realmente testados, isso vai ser insuficiente. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem, que é Jesus. E tem mais, disse João. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, disse João Evangelista, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. Tinha um objetivo, que isso se espalhasse. A tentação, conclui ele, portanto, não constitui um ato material e físico. Pronto, arrematou aqui com a sua frase fundamental. Não tem nada de ato material e físico. Foi um conto, uma parábola. E as reflexões que ele nos propõe. Ele vai encerrar esta sua passagem que Kardec ensejou no livro A Gênese e irá dizer: pesai bem os ensinos que os evangelhos contêm. Nós estamos estudando o evangelho, gente. Cada um de vocês que estão aqui conosco estão estudando. Por isso ele está dizendo para você, para mim, para todos nós. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo, quantos não abandonaram Jesus várias encarnações antes, como eu mesmo? O que aconteceu? Estava cegado, não entendia, não compreendia, não compreendendo, não conseguia ter força para seguir.
Então, os erros que nos têm cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Agora há pouco você viu falando que a luz que estava velada para alguns é essa brilhante luz da verdade, que está velado aqui também pelos erros de interpretação, de compreensão. E para que nós terminemos e possamos trocar de novo aquele movimento tão importante de conversarmos um pouco mais sobre esta passagem que aqui hoje nós encontramos para estudar, vamos lembrar desta frase que está em nosso estudo. E uma voz veio dos céus. Tu és o meu filho amado. Em ti me comprazo. Veja que, confiado por Deus a terra a Jesus, ele desceu a ela para que se tornasse, dentro dela, o exemplo maior que todos nós precisamos ter como referência. É o guia, é o modelo de cada um de nós. Nós também um dia precisaremos ser esse em que o Pai se compraza. E para isso, precisamos seguir os passos do Mestre. Minha amiga e meu amigo, estamos aqui então disponíveis para conversarmos sobre o que aqui estudamos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Max, por esse estudo tão rico. E em função até das poucas perguntas que tem, é porque os meninos devem ter entendido bem, né? Mas nós estamos aí. Você tocou bem no assunto de que todos nós precisamos nos esforçar para buscar compreender verdadeiramente, porque é muito fácil a gente conceituar como se, né, vamos dizer assim, em termos de tirar o espírito da letra. Agora, tornar isso prático, aplicado, é uma questão individual de cada um de nós. Então, parabéns aí pela apresentação. Nós lembramos aos nossos queridos ouvintes, internautas, que esse trabalho está sendo retransmitido pela FEB Lives, está tendo no Facebook, está no Instagram, e que vocês tenham sempre um bom proveito. E as aulas são gravadas, obviamente, e o link já está disponível no chat para que vocês possam tirar alguma dúvida e enriquecermos todas as nossas compreensões. Então, nós ficamos muito felizes pela presença, como eu comentei, de várias regiões do país, para variar. Então, muito nos honra estarmos aqui juntos, buscando aprender. Então, nessa hora, sintam-se todos na extensão das suas casas e a gente procura entender esse Evangelho redivivo. Então, nós temos aqui algumas questões, muitos comentários, obviamente, colocados por muitos, mas nós estamos, às 19h36, nós temos um questionamento da Glauce, que diz: temos a oportunidade de estarmos reencarnados no período de Chico e de Valdo. Bendita doutrina que façamos as nossas mudanças necessárias para a nossa evolução. Um comentário, Max, sobre esta observação. Então, veja como o comentário que ela colocou é profundo. E a gente vai se lembrar de Jesus, né? A quem muito é dado, muito será pedido. Aqueles que reencarnaram no século XX para o século XXI e tiveram a bênção de conviver com a profícua obra de Chico e de Valdo, não poderão alegar desconhecimento absolutamente. Não poderão dizer que não entenderam o Pentateuco direito, não poderão dizer que não entenderam o Evangelho direito, porque os recursos de compreensão, que já seriam suficientes no próprio Evangelho, se fôssemos avançados evolutivamente falando, que estariam completos na própria doutrina codificada pelo benfeitor Allan Kardec, que também muitos de nós precisa de ajuda para compreender, mas vieram os dois lá de tão alto para trazer para nós formas de compreender ampliadas, oportunidades de informações que não eram adequadas para serem reveladas na época de Jesus, também na época de Kardec, e que foram adequadas para serem reveladas à época de Chico Xavier
e de Divaldo Franco. Então, se nós observarmos a quantidade de informações que nós temos do mundo espiritual, nunca na história da humanidade nós tivemos a oportunidade de ter tanta informação, de tanto conhecimento do mundo espiritual sem estar lá. Sem estar lá. Porque quando estamos lá, dependendo de onde estivermos, podemos até ter acesso. Mas, estando aqui no mundo dos encarnados, nós temos acesso de muito do que se passa lá, sem nem necessariamente ter que estar lá. Então, veja, é um recurso adicional que cada um de nós tem para se preparar melhor, para viver em mais conformidade com as leis divinas, de tal ponto que quando chegarmos lá, sejamos aqueles que tenhamos a alegria de reencontrar os nossos benfeitores que nos tutelam os passos aqui. Então, com certeza, é uma graça divina poder ter esse manancial que foi legado por esses dois grandes missionários. Obrigado, Max. E aí é essa sugestão, né? Toda vez que a gente tiver uma dúvida e de repente sentir Jesus muito longe, busquemos esses espíritos, né? Alguns que tiveram a felicidade de conviver com Chico, mas tantos conhecem as suas histórias, a sua forma de viver esse evangelho que muito nos honra e muito nos deixa felizes. Então, benditas lembranças trazidas aqui por Glauce, mas como o Max também lembrou, nós, de alguma forma, vamos ser cobrados por isso. Então, benditas oportunidades que nós temos nos tempos presentes. Às 19h54, a própria Glauce repete e faz uma pergunta. Todos os discípulos eram médios? Todos somos, em certo grau, mas eles contribuíram muito neste trabalho com o Cristo. Max, para suas considerações. Glaucio, sem dúvida, né, que todos eles eram médicos, com as suas especificidades, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, quando Jesus subiu ao Tabor, ele levou só 3, por razões diversas, mas esses 3 médios, com certeza, forneciam o ectoplasma para aquele evento que nós conhecemos lá no Monte Tabor. E nós temos outros movimentos em que, com certeza, os médios, os que eram os apóstolos, estavam servindo de suporte para os recursos da mediunidade necessários a certos fenômenos que Jesus proporcionou. Obviamente que ele tinha todo o conjunto de espíritos do mundo espiritual a fazer por ele o que ele determinava que se fizesse. Lembra daquele centurião que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele? Ele entendeu isso claramente. Ele falou, você tem uma centúria com você de espíritos, mais ou menos isso. E você pode, se quiser, mandar lá na minha casa, e você pode curar. Então, é exatamente isso. Então, nós temos os recursos do mundo espiritual, mas que para os efeitos físicos, como, por exemplo, a cura, a que acabamos de nos referir, não há como trocar uma célula malsã por uma célula sã sem ter os recursos da materialidade aqui no nosso corpo físico. Então, sim, os médios eram apóstolos e os apóstolos eram médios. Aliás, profeta e médio, Jesus vai esclarecer isso muito, Jesus, Allan Kardec vai esclarecer isso muito bem, é sinônimo, né? Em certas peculiaridades, mas sinônimo. Então, todos nós, de fato, somos como aquele caso que a gente acabou de analisar agora, às vezes naturais, não sabemos que fornecer ectoplasmas, mas podemos ser nós, por exemplo, o causador daquele movimento de uma casa mal assombrada, e nem nos damos conta disso. Aí alguém diz assim, nossa, engraçado, quando o Max não está aqui, não aparece fantasma nenhum. Então, deve ser porque o Max ele é o fornecedor dos recursos para aquele espírito se utilizar e se materializar dentro dos seus limites de materialização. Então, com certeza, sim, gente. Só que eles tinham especificidades próprias voltadas ao trabalho missionário a que se lançaram em Estando com Jesus. Obrigado, Max. E uma lembrança para a reflexão de todos nós que somos estudiosos do Evangelho e buscar entendê-lo de uma forma mais ampla esses espíritos continuam existindo. Esses espíritos continuam cuidando de todos nós. Esses espíritos só não se fizeram companheiros de Jesus naquela época como hoje o são. Então, nós temos aí a Nova Jerusalém e tantos lugares onde eles se fazem apostos, e nessa época, especialmente, procurando reformar a ciência, a arte, a música, né, que de uma certa forma é uma arte, que nós temos na nossa terra, que não anda nada bem.
Então, que a gente busque inspiração deles, porque eles estão atentos. São espíritos que há mais de 2000 anos colaboram com Jesus nesta empreitada tão bonita, e eles assumiram o compromisso de colaborar para a cristianização de todos nós. Às 20h06, o Tomás coloca a seguinte questão: a principal tendência dos estudos dos evangelistas é nos mostrar caminhos mais suaves para a nossa evolução. Alguma consideração sua, Max? É aqui o problema que separa quem compreendeu o Evangelho de quem não compreendeu. Porque não há ascensão sem esforço, e não há esforço sem suor, e não há suor sem consumo de energia. O que hoje nós chamamos de sofrimento, entre aspas, na verdade deveria ser só chamado de dor-evolução. O sofrimento entra por conta das nossas decisões equivocadas frente à lei de Deus. Se não tomássemos decisões contrárias à vontade do Pai, se fizéssemos a vontade dele sempre, aqui na terra como no céu, nós não teríamos necessidade de sofrer. Bastaria que nós tivéssemos a dor-evolução na linguagem de André Luiz. Como ele diz, teríamos que suar para atingir os resultados. Mas como nós somos teimosos, aí nós temos que suar e chorar para poder atingir o resultado. Então, querido Tomás, na verdade, quem provoca o sofrimento é a própria criatura. Daí porque João usa a expressão arrepender. Toda vez que você arrepende, significa que você fez algo que não está em consonância com a lei de Deus. Senão você não tem do que arrepender, confere? Então, se você tem que arrepender, é porque você está no mundo de expiações e provas, e João estava conclamando aqueles que cometeram os delizes a voltarem a uma reflexão íntima e se darem conta, portanto, caírem em si, se darem conta, tomarem consciência de que eles equivocaram-se perante a lei de Deus. Uma vez tomada a consciência, perceber que aquilo não deveria ter sido feito e começar a buscar o caminho de reparar isso. Por isso que nesse momento a gente começa a sentir os movimentos expiatórios, aqueles movimentos que podem se traduzir como sofrimentos às vezes, porque nós vamos sentir repercutindo em nós aquilo que nós fizemos de mal ao nosso redor, ou a nós mesmos, ao nosso próximo, ou ao próprio Pai. E desta forma, nós vamos expiando, ou seja, vamos expurgando esse processo em nós mesmos, mas, sobretudo, vamos com a clareza, porque arrependimento é diferente de remorso. Muita atenção. O arrependimento, você está vendo a luz no fim do túnel. Você está sabendo que tem que caminhar para reparar. No remorso, a pessoa ainda não caiu em si. Ela está girando num círculo vicioso, e esse sim é um sofrimento tenebroso, porque ela não sai desse círculo sem ajuda. Daí porque o samaritano acode o homem caído, que representa esse que está envolvido em si mesmo, sem ver a janela de saída desse movimento. Então, uma vez que ele está arrependido, ele começa a sentir as dores de depuração que ele precisa experimentar, mas, sobretudo, Tomás, aqui que é o ponto-chave, ele precisa reparar. Se ele causou mal, ele vai ter que causar bem. Se ele machucou um coração, ele vai ter que curar outro coração ou aquele mesmo coração. Enfim, ele terá que devolver cada centil ao que pertence ao Pai. Se ele fez uma decisão indébita, tirou aquilo que não lhe convém, ele terá que devolver cada centil até que a harmonia íntima dele seja harmônica com a harmonia cósmica. Quando as duas vibrarem em uníssono, ele estará em paz. E aí, nesse momento, não tem do que arrepender, não tem do que se preocupar e muito menos do que sofrer. Porque nesse momento estará fazendo a vontade de Deus com aquele espírito de pureza, de bondade, sem necessidade do sofrimento excruciante. Jesus veio mostrar, e ele não tinha necessidade de sofrer, porque é espírito puro, mas mesmo assim, como ele fazia cumprir aquilo que se chama aprendizado daqui na Terra, ele passou por todas as dificuldades que nós precisamos passar. Para quê? Para servir de exemplo para nós, mostrando-nos que ele, o justo, que não precisava passar, passou. Quem somos nós? Para, vamos dizer assim, afastar esse cálice de nós, quando ele mesmo diz para o Pai que se não pudesse afastar o cálice, que ele tomaria o cálice. Então, nós também, Tomás, precisamos lembrar
que nós somos espíritos com pretéritas reencarnações, e qual de nós sabe quanto temos que expurgar de desvios frente à lei de justiça? Então, se o sofrimento nos alcançar, meu irmão, peçamos a nossa bondade divina, peçamos a Ele força para suportar e tenhamos a alegria de ter este sofrimento depurador como sendo o remédio que o mal impõe. Por isso, nesse momento, nós somos chamados por Jesus de bem-aventurados. Bem-aventurado por quê? Porque eu sei que depois daquela passagem purgatória, aquela passagem que expurga de mim o que não convém, logo depois eu estarei feliz, eu estarei jubiloso. Por isso, bem-aventurados. Então, sim, ainda temos um mundo de expiações e provas e precisamos facear o sofrimento com a hombridade moral que nós precisamos ter com o conhecimento que já nos é dado. Bem lembrado, Max, e lembrando que nós estamos também vivendo nesse período, né, de uma transição acelerada, e todos nós estamos querendo viver num plano de regeneração. Mas para a gente viver no plano de regeneração, a gente precisa, de alguma forma, colocar mais em prática. Então, gente, que a gente consiga se convencer que a dor é um burilo excelente para as nossas almas, né? Que a gente consiga perceber que nós só sofremos porque nós transgredimos as leis. Se nós não transgredíssemos as leis, nós não seríamos infelizes, porque a felicidade vai estar, de uma forma plena, absoluta, só com aqueles que cumprirem as leis. Então, é um momento muito importante para todos nós e benditas oportunidades que nós temos agora com a doutrina espírita nos esclarecendo e a gente procurando tirar o espírito da letra. Na sequência, o Carlinhos fala às 28 de que essas últimas palavras que leu de João explicando sobre Jesus no deserto e tentado, estão na Bíblia, aonde? Está consigo, Max. Carlinhos, aqui é muito fácil. Nós temos lá no Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 13, o que nós estudamos agora. O problema, Carlinhos, é extrair da letra o espírito dela. É como nós lemos. Lembra que Jesus, quando conversava com o doutor da lei, que perguntou o que ele precisaria fazer para herdar o reino dos céus, e Jesus disse, o que está escrito na lei? Mas logo depois, Jesus perguntou, como lês tu? Uma coisa é o que está escrito, Carlinhos. Outra coisa é o que eu interpreto. Uma coisa é o que eu digo, outra é o que o outro entende. Cada um tem uma janela evolutiva que assimila segundo as suas possibilidades, as suas aquisições pretéritas. Quanto mais aquisições, maior é a janela. Obviamente que o que para aquele que tem uma janela estreita, ainda pouco conhecido em termos evolutivos, aquelas letras serão interpretadas como letras. Mas para aquele que já fez isso antes, mas fez novas aquisições em suas sucessivas reencarnações, a janela amplia-se. E aquilo que antes ele interpretava pela letra, que mata, ele passa a interpretar pelo espírito, que vivifica. Então, isso está escrito no capítulo 1 de Marcos, versículo 12 a 13. Como lês tu, Marcos? Como lês tu, Carlinhos? Como lês tu, Max? Como lês tu, meu irmão e minha irmã? Essa é a resposta que o João Batista nos deu. Ele chegou a dizer no final, aliás, João Batista não, João Evangelista, chegou a dizer no final que nós estávamos enceguecidos por isso há muito tempo. E à medida que vamos sendo clareados com essas novas revelações que foram trazidas passo a passo, nós vamos conseguindo apagar esse processo e começaremos a extrair a luz que está no Evangelho. Por isso, Carlinhos, nós precisamos aprender, e é o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso Evangelho, no estudo. Nós precisamos aprender a extrair da letra que mata o espírito, porque senão nós vamos cometer os mesmos erros que cometemos no passado. E aí, então, complicaremos o nosso destino de novo. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui para você, renovando o que nós falamos. Olha o que disse o nosso querido João. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio
ou em sentido figurado. Então, ali, Carlinhos, está em sentido figurado e não em sentido próprio. Jesus não esteve no deserto, de fato. E quando nós aprendemos a fazer esse discernimento, essa separação, nós passaremos a perceber que os erros que nos tinham cegado durante tanto tempo vão se apagando pouco a pouco. E aí sim, nós começaremos a ver a brilhante luz da verdade que se escondia por trás de nossa inaptidão e incapacidade de conseguir ler aquilo que realmente está ensejado naquela passagem. Então é isso, está em Marcos. Obrigado, Max. E aí nós precisamos, esta é uma das razões pelas quais essa doutrina nos convida a estudar e a fazermos com que a racionalidade, de alguma forma, nos ajude a entendê-la. É claro que a racionalidade por si só não é suficiente, nós precisamos do nosso coração, do nosso sentimento, mas é importante para nós conseguirmos extrair o espírito da letra. Como Marx bem lembrou, todos nós somos espíritos milenares. Já existíamos na época que isso aconteceu, que está relatado pelo João Marcos aí. E o que nós fazíamos? Nós tínhamos as nossas dúvidas, como muitos ainda têm hoje, mas aí os tempos vão passando, as experiências vão se fazendo, e hoje nós temos essa beleza de fazer isso. Existe um estudo sobre a metáfora do deserto, que muitas vezes é tão questionada por alguns, mas se nós formos refletir, na verdade, nós praticamos isso. Toda vez que nós temos uma dificuldade, algum problema, nós costumamos nos recolher, reflexionar e, de alguma forma, recorrer a um deserto meditativo em nós mesmos, onde a gente possa melhor encontrar uma explicação ou uma solução para aquelas situações que se fazem. Então, nós precisamos, queridos irmãos, como o Marx bem lembrou, ajudar os nossos irmãos a entender que os tempos atuais são tempos luminosos. É claro que a escada se faz mais íngreme, não poderia ser diferente. A cristianização da humanidade, ela está num processo mais acelerado. Diríamos até que as peneiras ficaram, mais finas, diríamos. Mas todos nós temos condições, não vai nos faltar assistência. E que a gente tenha essa confiança, que a gente estude, que a gente leia, que a gente questione mesmo, e consiga entender essa grandeza desse evangelho de luz. Porque o dia que nós conseguirmos compreendê-lo e vivenciá-lo, como diz o próprio slogan do nosso estudo aqui, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, quando nós conseguirmos vivenciar ele de uma forma rotineira, como se fosse uma recomendação para as horas do dia, nós vamos estar melhores. Estamos no processo, cada um de nós, e é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente se sente desestimulado, porque o Marx conhece tanto, para ele é tão fácil, aquelas coisas assim, mas, gente, quando nós pensamos assim, nós pensamos errado, porque Emmanuel diz que as diferenças entre nós são tão pequenas que não convém nós pararmos, porque eu acho que eu entendo menos que o Marx, o que o Robson, sei lá o quê. Então, nós precisamos refletir, nós vivemos todos agora num período de convite acentuado. Todos estamos sendo convidados, a toda hora. Se bem que o doutor Bezerra nos lembra, nem todos se escolhem, Muitos resolvem parar por várias razões, param em várias situações e têm as suas dificuldades de evoluir. Precisamos ajudar o trabalho de cristianização da humanidade. E nada como ter esse roteiro tão seguro que nós estamos começando agora, com esse evangelho escrito por João Marcos. Max, então, nós temos várias outras considerações, mas perguntas propriamente dito, não. Então, são todas considerações muito interessantes, elas enaltecem o estudo, as tuas colocações, e que a gente possa reflexionar sobre isso. E eu te passaria a palavra para você, então, fazer as suas considerações finais e mais algum aspecto que queira nos enriquecer com as suas palavras. Obrigado, Hélio. Fazendo referência ao que você diz, Hélio, ninguém aqui coloque-se na condição de que vamos assimilar tudo que estamos aprendendo de uma só vez. Não é assim. Nós sabemos que o aprendizado vai se fixando passo a passo. O importante é que as dúvidas que vão surgindo, mesmo que não tenham sido totalmente retiradas, que ainda ficaram traços que não foram
algo não ficou muito claro, não desanime, não desanime, porque talvez hoje o Max falou de um jeito, amanhã vem o outro, na próxima segunda, e fala de outro jeito, aí do outro jeito eu consegui captar o que daquele jeito que o Max falou, eu não consegui captar. Cada um de nós vai entrar em ressonância com algum tipo de pessoa que está falando, e isso é o trabalho que a gente diversifica aqui de várias pessoas falando, para que a cada um de nós possa ajudar-nos uns aos outros, porque quando o Hélio fala, eu aprendo com o Hélio. Quando eu falo, alguém aprende comigo alguma coisa, que também eu aprendi com o Evangelho, aprendi com alguém. É essa troca que nós precisamos contemplar aqui. Nunca desanimar, jamais disso do Evangelho. Não pretender dominar o Evangelho por inteiro, que nós não vamos conseguir, não é esse o propósito. Mas o que nós já conhecemos, o que nós já meditamos, o que nós já sentimos, nós temos que vivenciar. Isso é o que importa. Então, se eu ainda tenho dúvidas dessa ou daquela parte da passagem, mas eu já tenho certezas do aspecto moral da passagem de Jesus, não pestaneje, não se atenha naquele problema que ainda não está claro para você. Se fixe naquilo que já é ponto pacífico em você. Jesus precisa ser seguido. Então siga com todas as suas forças, porque dia virá que Jesus proporcionará encontros próprios em que aquelas dúvidas serão saciadas. Não tenhamos dúvida disso. Porque, por exemplo, nós temos um caso emblemático lá na cidade de Sacramento, numa das fazendas de Sacramento, que foi o nosso querido pequenino lá de Sacramento participar, o nosso Eurípides, de uma reunião mediúnica pela primeira vez. Ele era um católico. E ele não tinha compreendido certa passagem do Evangelho de João. E ele era um estudioso profundo. Ele tinha dúvidas profundas sobre aquela passagem. E naquela noite, que ele jamais esquecerá, o próprio João Evangelista apareceu e explicou para ele o que significava a passagem. E daquele dia em diante, ele não tinha mais dúvida de que o Evangelho era o caminho e que o Espiritismo tornava esse caminho trilhável, esse caminho caminhável, esse caminho ser possível de ser seguido. Então, minha amiga e meu amigo, vamos continuar, persista. Nós estamos no segundo Evangelho, temos 27 livros, estamos no segundo livro, temos 27 para estudar. Consigamos ter a força para ir até o fim. Se Deus quiser, nós chegaremos ao final desse estudo muito melhores do que começamos antes. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós que agradecemos, Max, e alguma consideração sobre o que você falou hoje, que é muito interessante. É necessário que nós nos arrependamos para a gente abrir espaço, caminho para a nossa redenção. Às vezes, o nosso arrependimento é da boca para fora, o nosso arrependimento é muito superficial. Então, a espiritualidade nos ajuda com uma espécie de remorso. E esse remorso vai entrando na nossa alma, e atualmente nós temos inúmeras pessoas que vivem uma espécie de remorso, de não conseguir entender as coisas, mas a gente entende que isso é, de alguma forma, mecanismos para fazer com que a pessoa procure melhorar, procure se arrepender, para daí, de alguma forma, se ajustar com a própria lei e evoluir. Então, nós agradecemos muito, Max, a sua participação, assim como dos queridos internautas. Em função do nosso horário e dos nossos compromissos com os espíritos, boa a sua lembrança do Eurípides Barçanufo. Nós nunca podemos dispensar espíritos que foram tão claros e objetivos como Barçanufo. E por causa disso que ele está lá no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração. Por causa disso que ele está nos ajudando nos dias a dias. Ele esteve aí na casa da Janice, ajudando não só a Janice, como a neta da própria Janice. Então, ele não está ausente, ele não está distante. Quando houver necessidade, ele se fará presente e nós sempre agradecemos a isso. Então, em função do nosso horário, eu vou chamar nosso amigo Robson para fazer a nossa prece inicial, agradecendo a todos e convidando, obviamente, para nós estarmos aqui no retorno, na próxima segunda-feira, em continuidade com os nossos estudos. Então, com a palavra, o Robson para fazer a nossa prece final. Está com o teu áudio fechado, Robson. Desculpe. Boa noite, Hélio. Obrigado. Hélio, antes de dar início à prece final, fiquei lembrando das suas palavras quando você disse que muitos param
por várias situações, né? E o texto que a nossa irmã Gisela leu, né, sobre a religião de Jesus, ele finaliza dizendo o seguinte, que bem-aventurados aqueles que nessa fé não encontram motivo de escândalo. Então, queridos amigos, que possamos ter isso em mente nesse momento, onde a leitura que nos trouxe a religião de Jesus, aquela onde podemos assistir aqueles mais necessitados, que possamos numa noite como essa, onde o querido Max nos trouxe reflexões tão profundas a respeito dos ensinamentos do Evangelho, onde nos enriquece a alma, aonde vem atender aquele desejo quando em nossas preces seguimos os conselhos de Jesus, do batei e abrir-se-vos-á, do buscai e achareis. Encontramos hoje, Jesus, textos que nos acalentam a alma, que nos fortalece perante as dificuldades do nosso dia a dia, perante as dificuldades, Jesus, quando pretendemos nos melhorar, que possamos, Jesus, na noite de hoje, sentir a sua presença, a envolver os nossos lares, a envolver aqueles que aqui se encontram, aqueles que porventura assistem e mesmo aqueles que não puderam estar presentes no estudo da noite de hoje. Que possamos, Jesus, sentir o auxílio da espiritualidade amiga, que nos restabelece, nos conforta, nos tranquiliza a alma. E mais do que isso, Jesus, fortalece a nossa fé para que estejamos preparados em seguir o caminho de Jesus em ajudar o nosso próximo, entendendo e ajudando como gostaríamos que fôssemos também ajudados. E assim sendo, Jesus, fortalecidos, não nos escandalizaremos, não ficaremos assustados pelo que nós encontrarmos, mas auxiliaremos, sem julgamentos, sem julgar, para que assim, Jesus, podemos alcançar a todos, porque todos nós necessitamos do seu auxílio, do seu amor, da sua paz e do seu carinho. Que cada um receba em seus lares o amor incondicional de Jesus, envolvendo-os, tranquilizando-os, e que possamos sempre ter oportunidades como essa de estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Robson. Então, nós agradecemos a presença de todos e que nós possamos aqui, diante da prece, das lições, das palavras e daquilo que nós sentimos, continuar em sintonia com a espiritualidade amiga. Que ela nos faça companhia e nós aguardamos todos na próxima segunda-feira aqui nessa nossa sala de estudos. Que Deus fique com todos, que Jesus seja aquele amigo de toda hora a nos sustentar e nos auxiliar na caminhada. Fiquem com eles, então. Fiquem com Deus. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar,
brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.